Estamos iniciando o programa Amarcura e hoje o programa está para lá de especial. Estamos aqui com Simone e Alexandre. Eles são cristãos, casados há 22 anos, completo agora em abril. São pais de 4 filhos lindos, a Natália, o Gabriel, o Guilherme e a Maria Antônia. Alexandre é zootecnista, doutor em nutrição animal, membro do Instituto Amarcura e tem um coração missionário. Atualmente atua como auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura. Entre tantas escolhas, a Simone, que também é membro do Instituto Amarcura, ela escolheu ser mãe em tempo integral e ela dedica todo o seu tempo cuidando de forma impecável dos seus filhos e no momento certo serão lançados para as nações para viver um propósito pelo qual Deus os criou. Eles têm uma história linda, um exemplo de que a Amarcura, uma história de fé, de amor, de superação e de resignificação. Sejam bem-vindos, Alexandre e Simone. Obrigada, Juliana. Obrigada. Se apresenta, Alexandre. Conta um pouquinho de onde você é, se você é daqui de Viçosa, você é do Rio, né? Eu sou do Rio, já moro aqui desde 94, né? Entre indas e vindas, desde 94 eu vim para cá. E nesse mesmo ano eu conheci ela aqui, né? E me formei, acho que 99, né? Isso. 99, a gente casou, teve a Natália e fomos para Belo Horizonte, Patos de Minas, né? E agora estamos aqui em Viçosa de novo com mais alguns filhos, né? A Simone é daqui de Viçosa. Ela é daqui. Sou daqui. E em qual momento, Alexandre, da sua vida, né? Da vida de vocês, depois eu vou perguntar para a Simone, você compreendeu que a vida é algo mais do que trabalhar, do que um diploma, do que um título, do que o dinheiro, do que uma profissão, do que um cargo. Ela é um propósito. Então, esse despertar, né, para esse entendimento na minha vida aconteceu em 2019, quando eu viajei para a Zâmbia, né, com um irmão, o pastor Adonai. E lá nós podemos enxergar assim, né, o que realmente a gente vem, né, como missão, como ser humano, né, fazer aqui na Terra. E tivemos 1000 pensamentos de coisas a fazer e dentre elas aqui acabou unindo, né, os nossos propósitos aqui, eu, né, e você como família. É verdade. E nesse percorrer, né, até você chegar ao seu propósito, você se perdeu na caminhada, no caminho, você tentou outras coisas, você falo relacionado ao trabalho, porque a gente está inserido num mundo onde eles buscam ter o tempo todo, né, e o ser sempre fica em segundo plano. Na verdade, sempre tive um incômodo muito grande, né, em trabalhar e fazer, produzir só para mim. Né? A humanidade vive hoje cada vez mais essa necessidade de ser vista, se consumir, ter, né? Desejar sucesso só nas coisas que agradam a ela, né? E não a que possa fazer a felicidade dos outros também. Né? Então, e como eu te falei, eu já sempre tive um pouco disso, mas acabava que não conseguia expressar. Porque o trabalho, o sistema, né, ele vai deixando a gente preso, né? Exatamente. E o ponto de partida para mim foi essa viagem, que ali eu consegui enxergar que a gente pode dar além do que a gente recebe. E que existe um mundo além do nosso Além mundo, do nosso. né? Alexandre, você acha que a sua identidade, em relação ao seu propósito também, da sua família, né, ele foi ativado quando você descobriu a sua identidade em Cristo? Ah, sim. Com certeza, né? Quando a gente recebe essa missão, né, que cada um tem pessoal, né, do seu propósito, você fala assim, vai e faz isso que eu estou te ordenando, né? Então eu tive claramente quando eu, né, tive essa antes da ida, para falar a verdade, na preparação, eu perguntei claramente o que ele queria que eu fizesse lá. Porque a viagem foi muito rápida, a gente comprou passagem em cima da hora, foi tudo muito assim, né, inesperado. E, assim, né, não precisou nem de uma semana lá para poder entender o que ele queria. Tanto é que nós já voltamos
Eu já voltei com algumas ideias de coisas a fazer e hoje nós já estamos juntos conseguindo colocar isso em prática. Você acha que até você descobrir o seu propósito e se deixar ser guiada, né, pelo Espírito Santo e por Deus, você tinha a mente voltada para o ter e por todas essas coisas que o ter traz, né, em relação à modernidade, em relação a pensar, em relação a marido, a criação de filhos, né, a posicionamento? Foi uma mudança também nesse sentido, né, não só daquilo que eu vim ao mundo, mas também para a família, né. Então nós, como Simone falou, Simone dedica a vida dela integralmente à família. De forma lindamente. Ela sabe muito bem que esse é o propósito dela, porque hoje em dia... O mais importante. Para mim é uma das maiores missões dadas por Deus. Exatamente. Ser mãe de 4, né, e todos perfeitos, né, todos, graças a Deus, né, dando frutos, né, não só no que tem feito, mas ao redor das pessoas que eles convivem, para nós já é uma vitória, né? Então, eu sempre tive claro que depois que eu passei por esse processo de rever o meu propósito em si, em me encontrar, de que também associado a isso a gente tinha que transformar a mente deles, né? O coração deles, para que isso viesse a dar frutos, né? Não só ficar assim, deixar um legado mesmo para eles. Porque né? o propósito, se termina na gente, ele morre, né? Exato. Ele precisa passar por nós e alcançar o outro. Gerações. E você, Simone? Para você viu alguma dificuldade, ou você ainda vê, no mundo onde se luta tanto em relação ao feminismo, ao lugar, ao espaço da mulher? Vejo. Muita dificuldade. Por você ter feito a escolha de ficar em casa e cumprir primeiramente a sua missão com os seus filhos? Vejo sim, Juliana, porque não é fácil, né? É uma renúncia muito grande, porque você deixa de viver um pouco a sua vida, né? Para você estar vivendo para eles, né? E quando eu optei a tomar conta, ficar em casa, o meu marido viajava muito naquela época, eu com as crianças menores, e eu buscava o tempo todo estar presente, passeando com eles, levando para tomar coisas simples, né? E eu comecei a ver que aquilo ali gerava memória neles, positivas. E eu pensava assim, não vou começar a trabalhar e aí eles vão ficar com outra pessoa. E aquilo eu comecei a ver que eu tinha necessidade de ficar com eles mesmo, né? Até então veio o terceiro, o Guilherme, que era uma criança mais agitada, né? E logo em seguida veio a quarta. Então, assim, hoje eu não me arrependo de forma nenhuma de ter deixado, sabe, a minha vida profissional, minha vida acadêmica para tomar conta deles. E hoje a gente tem colhido fruto com eles. Você vê a Natália já está na universidade, o Gabriel já está no Colune, os 2 pequenos já estão engatilhados aí também, né? Então, assim, eu não tenho, assim, nada a reclamar de ter optado por isso. Muito pelo contrário, eu só tenho mesmo que agradecer. E em relação a mulheres, né? Ao que elas falam, ao que elas pensam, né? Eu creio que você já deve ter ouvido falar, nossa, mas você está perdendo tempo danado, vai viver sua vida, né? Muito. Você tem que fazer um curso, você tem que fazer isso. Eu falo, gente, mas o curso, eles já me dão muitos cursos, né? Então, assim, aí eu escuto, já passei momentos que eu fiquei em dúvidas, falaram assim para mim, olha, daqui a pouco eles estão sendo criados, vai embora, nem vai dar confiança para você. Até isso foi falado para mim. E a gente fica realmente na dúvida, sabe? Mas eu tenho certeza que a sementinha que eu estou plantando hoje, lá na frente, vai ter que colher frutos. Vai, e ela é muito valiosa. Para mim é uma das maiores missões. Eu sei que algumas mães vão assistir e falar, queria eu ter o privilégio de ficar em casa e cuidando dos filhos. Mas ainda assim, mesmo que você precise trabalhar, mesmo que você precise sair de casa, né, para trazer o sustento para o seu filho, você precisa compreender que eles precisam muito mais da sua presença do que das coisas que você justifica o tempo todo que eles necessitam por causa da sua ausência, porque você está trabalhando, porque você precisa trabalhar. A gente realmente precisa, nós mulheres, realmente precisamos compreender, né, e ocupar novamente o nosso posto e a nossa posição dentro de casa. Que por buscar sonhos, estudos que não tem nada a ver, isso é
super real, super importante, super necessário, e tem um tempo para tudo isso. Você daqui a pouco vai estar no seu tempo também, Simone, de estar correndo atrás e vivendo tudo que Deus planejou para sua vida, sabendo que você cumpriu o seu maior propósito, a sua missão, que foi criar os seus filhos. Isso. Só que nessa busca que a gente tem de ir, né, de sonhar, de almejar, de crescer, de conquistar, a gente tem esquecido a nossa maior missão, que é de sermos mães, e temos perdido os nossos filhos dentro da nossa casa, nos quartos deles, por um aparelho eletrônico. E que as pessoas hoje elas possam compreender e resgatar que o que de mais importante elas podem dar para os filhos delas, nem coisas são. E é verdade, lá em casa eu tenho o hábito de todos os dias, 4 da tarde, fazer o café. Então a gente senta à mesa, toma o café junto, e eles já acostumaram, sabe? Quando às vezes eu chego em casa, vejo a porta do quarto fechada, às vezes eu estou lá para dentro, eu falo, vamos abrir a porta do quarto, eu sempre estou presente mesmo na vida deles, sabe? E aquilo que eu te falei, há momentos que não são fáceis, né? Porque a gente, né, né, às vezes a gente pensa, poxa, eu quero trabalhar e tal, mas aí quando a gente começa a ver, né, os frutos da sementinha que a gente está plantando, colhendo os frutos, a gente se sente feliz e realizada, e é o amor, né, Juliana? É o amor. Exatamente. E eu não me arrependo mesmo, faria tudo de novo mesmo, com certeza. Nós vamos chamar agora os nossos apoiadores culturais e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o programa Marcura. Simone, tantos anos de casadas com Alexandre, você percebeu que quando ele se posicionou diante da identidade dele em Deus, né? Porque eu acho que é tão difícil falar sobre esse assunto que eu não estou falando aqui sobre religião. Certo. Eu estou falando sobre uma verdade, né? Sobre um Deus que é o nosso Criador e nos direciona, né? Se a gente quiser, se a gente permitir 24 horas por dia. Você viu mudança no Alexandre depois que ele se deixou ser guiado pelo Espírito Santo em relação ao posicionamento como marido, como pai, como profissional? Nítido, vi muito. Eu até falo com ele, nós tínhamos um casamento antes de Cristo, completamente diferente, um depois de Cristo. Então, assim, antes de Cristo, era impaciente, né? A gente vivia em conturbações, mas depois de Cristo, gente, tudo mudou. Eu falo que o casamento tem que ter Deus, porque senão ele não fica sólido, né? E é nítido mesmo, porque antes dele, né, se converter, tudo, eram coisas bobinhas que a gente brigava, coisas deixava a gente magoado. Agora não, agora depois de Cristo é um excelente marido, é um excelente pai, é um provedor do lar, sabe? E assim, é Deus que transformou, eu falo. E eu fiz essa oração. Uma vez eu lembro que eu fiz essa oração, falou, Senhor, transforma meu casamento. E Deus falou para mim, eu não vou transformar o seu casamento, eu vou transformar, além do seu casamento, eu vou transformar o seu marido. Então, aquilo para mim, eu recebi aquilo, sabe? E foi uma promessa que hoje está sendo se cumprida. Hoje eu penso assim, gente, como é maravilhoso ter o Alexandre, né, com essa presença do Espírito Santo, essa presença de Deus, como a minha casa é uma casa assim abençoada, os filhos são abençoados. Então, as pessoas que hoje estão casando, a primeira coisa que eles têm que colocar, gente, é Deus no caminho, é Deus na vida deles, porque é transformador e eu sou prova viva disso. Você acha, Simone, que as pessoas têm casado e têm durado tão pouco nos casamentos, têm desistido tão pouco no casamento, exatamente por não dar espaço na vida delas para Deus? É porque, na verdade, as pessoas estão sendo até um pouco egoístas, né? Porque, imagina, você está casando com uma pessoa que a pessoa viveu uma vida sem você.
né? Aí depois que eles casam, aí vai viver junto, né? E cada um traz a sua bagagem, Exato. cada um traz crenças, costumes, algo que foi ensinado diferente para cada um. Até mesmo as feridas, né? Até as feridas. Até as feridas. Até as feridas. Então, se você não tiver um casamento ali, na base do Senhor, é muito difícil. Hoje a gente está casada há 22 anos, passamos por muitos problemas juntos, graças a Deus foram resolvidos. Não que a gente não tenha problema, né, Juliana? Todo mundo tem. Com filhos, mas os problemas, eles ficam pequenos, né? Porque nós sabemos os nossos propósitos aqui hoje. Então, hoje as pessoas que estão casando, né, que estão se separando tão rapidamente, eu acho, sim, que falta mesmo um Deus, falta ter mais empatia, né? Falta ter mais compreensão um pelo outro. E é isso. Renúncia, né? Renúncia. Você falou de que você orou a Deus, né? E pediu para que Ele mudasse seu casamento, Alexandre. Você compreende que Deus respondeu essa oração a partir do momento que você mudou no seu posicionamento de buscá-lo e de compreender que Ele tem poder suficiente para restaurar qualquer pessoa e qualquer relacionamento. Foi, porque antes, quando o casamento, né, sem ter a presença de Deus firme na nossa casa... A gente só quer que o outro mude. A gente só quer que o outro mude, exatamente. Então, eu comecei a mudar. Eu comecei a ter mais paciência, comecei a tratá-lo com mais carinho, ter mais paciência com ele, sabe? Então, eu fui vendo que as coisas foram mudando, foi mudando. É lógico que foi pelo agir do Espírito Santo, né? Eu não mudei sozinha também. Foi todo um trabalhar comigo. Sim. E foi maravilhoso. Mas você se posicionou, você buscou essa mudança, que é o primeiro passo. Você reconheceu que, além de Deus fazer uma obra na vida dele, de gerar transformação, ele precisava começar em você. Exatamente. Para você olhar para ele de uma forma diferente, né? Com certeza, ter mais paciência, né? Ter compaixão, ter amor. Porque não é fácil o casamento. Nós casamos, logo em seguida já tivemos a Natália, depois foi o Gabriel, depois foi o Guilherme, Maria Antônia. Então, assim, foi um casamento com muitos filhos, né, Juliana? Sim. Então, assim, foram muitas noites acordadas, a gente não tinha vida social. Então, assim, era uma vida realmente bem estressante, sabe? E quando ele chegava em casa cansado, eu não entendia, porque eu queria atenção da parte dele. Né? Queria atenção, eu queria o carinho dele. E quando a gente fica em casa... Eu falo pelos períodos que eu fiquei com o Otávio e Maria Isabel, que o marido, né, o companheiro da gente chega em casa, parece que a gente está ali no modo ativar, desde manhã, de tudo que aconteceu. Então, ele já vai entrando... Exatamente. E chegar final de semana, eu queria sair. E ele queria ficar em casa. Eu queria sair, eu queria ver as coisas, sabe? E ele queria ficar em casa. Então, a gente vivia em conflito. Eram umas coisas bobas, mas a gente vivia em conflito. Aí eu né, sentia triste, ele também. Então, a gente foi vendo aquilo e eu fui pedindo a Deus, para o Espírito Santo, para que mudasse a rotina mesmo da nossa vida, sabe? E foi essa oração que eu fiz e Deus falou, não só como vou restaurar seu casamento, como eu vou restaurar a vida do Alexandre. Vai ser um novo homem para você. E foi. E hoje ele é um grande homem na nossa vida, um excelente pai, excelente marido. Valeu a pena? Valeu, e muito. Alexandre, fala pra gente, como você se sente hoje, vendo a Simone, né, compartilhar de forma tão linda como ela te vê hoje. É tão importante isso pra gente, né? Porque muitas vezes a gente tem um reconhecimento de pessoas fora, mas é dentro da nossa casa que a gente é de verdade, que a gente vive todas as nossas versões, né? Sim. E ver que as pessoas que nos conhecem, todas as nossas versões, as boas e as ruins, nos ama, nos admira, não tem preço, né? Com certeza. Assim, a Simone é um grande presente, né, para mim, porque, como você falou no início, na nossa vida, a gente vem com uma série de bagagens, né? Frustrações, enfim, seja lá o nome que a gente puder dar, isso, né? Marcas, feridas e tal. E muitas vezes, esse é um grande problema, não se fala disso, né? A gente sempre... Vai empurrando para debaixo do tapete. Quando você se casa, ninguém pergunta para o outro, né? Que tipo de problema que você está trazendo. Ela enxerga nele só aquilo que... A beneficia, que é bom. Que é bom. Que é bom. Né? Então, às vezes, ou é a beleza, ou é o dinheiro, ou é o tudo, né? Junto, então, né? A paixão. Né? Uhum. E, né, a gente vai levando, até que chega um momento que essas coisas
com o passar do tempo, elas vão se acumulando, né? E aí ocorrem exatamente esses problemas de relacionamento e tal, que estão são explicados lá atrás, né? Tudo se explica lá atrás. E eu tive uma das outras coisas que, através dessa relação, eu pude descobrir, foi que eu vivi um processo na infância que até então não tinha descoberto, só fui descobrir depois, com o nascimento do nosso filho Guilherme. Que é o diagnóstico de TDAH. Exatamente. Exatamente. Então, tudo que eu vivi, desde de jovem, criança, até a idade adulta, eu não entendi por quê. Eu só fui descobrir depois que alguns comportamentos. Exatamente. E graças a Deus, pela paciência da Simone de tentar, de permanecer, ela compreendeu que muitas das coisas que aconteciam estavam relacionadas ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que você já tinha, né? Isso, e não sabia, criança. E que o seu filho também, o Guilherme, é o terceiro, né? É, o terceiro. Também foi diagnosticado. Exato. E como é para você, Alexandre, ter o TDAH, né? E ter descoberto de forma adulta, né? Porque muitas pessoas estão assistindo e também têm. E depois eu quero saber a opinião da Simone, como é ser mãe e esposa. Tá. Então, a descoberta para mim foi algo importante, principalmente por causa do Guilherme. Então, despertou em mim, nela, esse compromisso que a gente teria que ter com ele. Só que na jornada, eu fui vendo que eu estava enxergando tudo que eu via nele, eu estava enxergando que eu passei, né? Deus vai revelando para a gente tudo aquilo que estava lá atrás, que você não entendia, né? O motivo das coisas terem acontecido, a dificuldade, por exemplo, de concentração para estudar, que ele tinha, e eu tinha na infância. E o meu caso foi até mais milagroso, digamos assim, porque naquela época não tinha nada sobre esse assunto, né? Na época que... Tratamento, acompanhamento, nada. nenhum Então, tipo assim, de terapia. Eu fico pensando na minha mãe, né? Como minha mãe sofreu, né? E hoje, uma criança que ela não consegue ter um diagnóstico desse, quanto sofrimento ela carrega, né? Chamada de criança desatenta, bagunceira, arteira, trelosa, né? E você acredita, Alexandre, que as pessoas que têm TDAH conseguem, sim, é possível, né? Reconhecendo que tem, né? Construir família, uma família linda igual você construiu, estudar, fazer missões, trabalhar, por mais difícil que seja, né? O diagnóstico, ele é parte, né? Sim. Mas não o limite. Com certeza. E essa, né, é mais uma das características de quem tem o transtorno, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, quando você não diagnostica, você sofre, né, por não conseguir terminar. Porque você se sente frustrado, né? Você Hoje procrastina não. um monte de coisa, começa e não finaliza. Isso. E hoje não, né? Com a consciência do problema, a gente consegue lidar e evitar, né, que isso traga consequências ruins para a gente. Quais são os maiores sintomas que você conseguiu identificar em você, do TDAH? O principal é a falta de foco mesmo na execução das tarefas, né, rotineiras de trabalho, principalmente, né, que exigem um aprofundamento do seu foco. Essa leitura, essas atividades realmente elas são muito mais difíceis. E para quem trabalha com um trabalho como eu, né, que exige essa concentração, isso trazia essa consequência negativa de você não conseguir concentrar e não terminar. Isso vai trazendo uma série de consequências, como angústia, como, né, sentimento de incapacidade, né, de lidar com aquilo. E você acaba fazendo várias coisas como uma forma de, né, não se sentir assim, né? Você, além do trabalho que você faz parte do Instituto Amarcura, você, né, pratica missões, que é algo que você tem um amor, na África, em Chimoio, Moçambique, através do Sisteminha também, né, Alexandre, que você faz um trabalho. Explica um pouquinho para a gente, rapidinho, sobre esse trabalho. Nesse processo de retorno meu, né, lá da Zâmbia, quando eu fui em 2019, a gente começou a construir o desejo de fazer algo lá na Zâmbia. Mas aí veio a pandemia, né? E com a pandemia eu me conectei a uma outra pessoa em Moçambique, que estava ligada a um projeto denominado Sisteminha, que foi desenvolvido pela Embrapa no Brasil, por um pesquisador brasileiro, que eu tive a oportunidade de conhecer.
E aí a gente foi se aproximando, né? Ele me passou os contatos dessa pessoa na África e a gente, durante a pandemia, começou a iniciar isso lá, a fomentar esse projeto lá. Até que, né, apareceram outras demandas durante o nosso projeto. Que foi em Chimoio, Moçambique, que foi né? em Chimoio, lá é em Moçambique. Um bracinho do Instituto Amarcura que temos hoje lá. É a base, né, onde está sendo iniciado os projetos do Instituto lá no continente africano. E que tem levado transformação, né, Alexandre? Exatamente. Tem transformado a vida de muitas crianças, famílias lá. Então, para você finalizar, para depois eu ir para a Simone, para ela finalizar, olha para essa câmera aqui e deixa uma mensagem para as pessoas que têm TDAH ou para as pessoas que ainda não descobriram a identidade dela e se deixaram ser guiada pelo Espírito Santo. Bom, o que eu posso... conselho, na multidão de conselhos existe sabedoria, né? A palavra de Deus diz assim. Então, se o conselho que eu possa dar realmente trouxer um pouco mais de sabedoria para a vida de vocês, procurem enxergar os seus filhos como uma ferramenta poderosa nas suas mãos. O TDAH foi algo que eu convivi, né, durante a minha infância e que me trouxe aspectos negativos, né, por não detecção, e a gente não pode colocar isso sobre nossos pais, enfim. Mas olhar os filhos com esse olhar, de que ali tem algo especial, reservado, para que você cuide e lance ele para que faça a diferença no mundo. Então, essa responsabilidade é muito importante. Sim. Que hoje está se perdendo, porque, inclusive, o TDAH, eu já li a respeito disso, né? Uma das causas prováveis, né, associadas à manifestação do transtorno é a ausência da paternidade, que hoje tem sido algo muito comum. Pais que abandonam filhos, sim, né? Exatamente. Principalmente diante de um diagnóstico. Exatamente. E você, como uma pessoa que também tem um diagnóstico, né, de forma tardia, de forma adulta, você acredita que é capaz de construir uma família, ter um controle, ter uma vida feliz? Sim, perfeitamente. Apesar do diagnóstico? Perfeitamente. Isso tem graus, né? O transtorno tem graus. Existem pessoas que conseguem conviver sem até o uso do medicamento, com a consciência do problema. Sim. Por mais esforço que exija da mente dela... Tudo parte da consciência. Exatamente. Ela, tendo a consciência do problema, ela se esforça para, né, evitar a ocorrência dele. Mas isso traz um esforço da mente dela. Então, tem pessoas que vão conseguir lidar com isso de forma mais tranquila ou não, né, sem a necessidade do uso do medicamento. Aí, algumas, dependendo do grau, elas podem fazer uso, né, que não traz consequências negativas, né, do ponto de vista de dependência, porque ele é um medicamento que ele tem início e fim, né, ou seja, ele atua durante um período e o efeito dele cessa. Entendi. Né? E Simone, deixa uma mensagem para as pessoas que já foram feridas no casamento, mas que escolheram como você perdoar e acreditar e se posicionar diante da transformação que Deus pode fazer, e para as pessoas que enfrentam algum tipo de diagnóstico, tanto como marido ou como filho, igual você, que é o do TDAH. Primeiro vão do casamento, né? Isso. Que passa por algumas feridas, passa por algumas lutas. Primeiro ponto é amar, né? É o amor cura, né? Então, o primeiro ponto é amar. Se tem amor, tem vida, né? E foi isso que eu fiz no nosso casamento. Eu abracei, eu amei, eu cuidei e orei, pedi a Deus e graças a Deus, Deus restaurou, está aqui, né? Você conhece, está vendo o depoimento dele. Não tem como não ter a palavra amor, né? E a segunda, que você perguntou do TDAH, né? Qual que seria a pergunta mesmo? Como que é para você, se é possível, né? Ter uma família, gerar sonhos e não desistir, né? Apesar do diagnóstico TDAH para marido e para filho. Certo. Que nós vamos finalizar agora. A questão do TDAH, do Guilherme, o Guilherme sempre foi uma criança muito agitada. E Alexandre, por ser agitado, agitava ele. E eu até brigava com ele, para de agitar ele, porque eu achava que ele era agitado por causa do Alexandre. Só que foi diagnosticado, em tratamento, tudo. E é possível sim,
Eu acho assim que levando né, num bom médico, tem a parte da medicação, a convivência familiar, muito amor. O primeiro ponto é o teu amor. É o amor, saber conversar, sabe? Igual eu fico em casa, eu procuro muito olhar muito nos olhos dele, passar segurança. E dá, sim, para ser uma família muito feliz. Então, para finalizar, vocês acreditam que amar cura? Amar cura, com certeza. Muito obrigada pela contribuição de vocês e pela presença de vocês, Obrigada que foi tão especial e tão rica nesse programa. Obrigada, Juliana. A gente que agradece, Estamos sempre disponíveis aí, em prol do reino. Estamos finalizando mais um programa Amar Cura e eu espero que a história de hoje tenha inspirado vocês a compreender e a se posicionar diante do propósito de Deus para a vida de vocês. E entendam de uma vez por todas que o amor é a porta para gerar transformação na gente e através da gente. Não falta amor no mundo, falta amar, e amar cura. Um cheiro e até o próximo programa.